Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos, uma excelente noite de terça-feira, né? Temos aqui as pessoas no Zoom, as pessoas que estão também adentrando aqui pelo YouTube, enfim, tem as duas opções de plataforma para que o seu convidado possa assistir naquele achar mais conveniente, né? E a que for mais prática para ele, logicamente. E aí, nessa parte introdutória, nós queremos reforçar a importância de você relembrar as pessoas que você fez o convite durante o dia, durante a semana. O assunto que o Dr. Dalton vai abordar é um assunto muito importante, né? Inclusive, nesse momento, eu vou até compartilhar aqui as competências dele, né? Para que você possa conhecer, né? Aqueles que talvez não conheçam, o Dr. Dalton Leme, naturopata, iridólogo, né? Há mais de 2 décadas. Consegue compartilhar aqui nesse momento, né? Deu uma travada aqui, doutor Dalton. Vamos ver aqui. Pronto, pessoal. Aqui está, né? Então, aqui você tem o telefone dele. Ele reside atualmente em Botucatu, São Paulo, mas nós temos o prazer e o privilégio de ter conosco um profissional de mais de 2 décadas de atuação. Terapeuta ortomolecular, como vocês estão vendo aí, né? E com currículo vasto em várias faculdades, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, e é esse profissional que vai nos brindar hoje com um assunto muito importante, né? O Dr. Dalton vai abordar aqui conosco a questão da obesidade e também a questão do diabetes. E aí o tema, logicamente, é este, né? Será que existe relação entre os dois? Entre a obesidade e ou diabetes? Dr. Dalton, o seu boa noite inicial, com você. Boa noite a todos, é um imenso prazer. Não sei como é que está o clima aí perto de vocês, mas aqui em Botucatu está bem gelado. E com a tendência de gelar mais ainda. Mas estamos aqui firmes e fortes, né? Falar sobre saúde no momento é o que interessa. E quero agradecer o esforço de todo mundo de estar aqui presente, de trazer os seus convidados também, né? Pois essa palestra é uma palestra muito importante. Estou vendo aqui que conexões, já estamos com 114 conexões, a tendência de aumentar ainda, porque dá tempo de você convidar ainda a pessoa que você está querendo que saiba mais sobre o produto, sobre a relação que isso tem com a saúde, né? Ainda dá tempo de você estender esse convite. Então, hoje nós vamos falar sobre um assunto que, vamos dizer, que é o assunto mais popular do século, né? A questão da obesidade já incomoda as pessoas, né? E o diabetes é uma patologia que tem feito com que as pessoas percam a qualidade de vida. E isso realmente é muito perturbador. Você conhece alguém que tem diabetes? Você conhece alguém que vem lutando com obesidade há muitos anos? Então, algumas coisas, alguns aspectos que nós vamos considerar aqui, vai ser interessante e talvez vai desvendar algumas coisas que você talvez ainda não sabia com respeito a isso. Orlando, você vai dar a introdução com alguma coisa ou posso começar a palestra? Pode começar direto, né? Agora, depois do seu boa noite, né? Tempo do pessoal entrar, os convidados, enviar o link. Pode começar, doutor Dalton. Estamos ansiosos para te ouvir. Tá, ok. Então, nós vemos assim, essa palestra aqui, o dado que eu estou, ele já até foi atualizado, né? Que às vezes não dá tempo da gente reatualizar tudo certinho. Mas, por exemplo, de 1994 a 2004, os estudos mostram que o diabetes e a obesidade caminham juntos na mesma proporção. Olha que dado curioso e interessante. Isso gera uma pergunta em nossa mente, né? Será que eles teriam a mesma causa? Será que tanto o diabetes como a obesidade teriam a mesma causa? Ou seja, resumindo, voltando no quê? Em obesidade. Sim, eles têm sim. Nós vamos ver isso aqui agora. Os estudos eles têm apontado, por isso que surge esse tema que eu resolvi debater com vocês aqui.
diabetes e obesidade. Qual a relação que eles têm? Esses dados que eu estou citando aqui é controlado pelo Centro de Controle de Prevenção de Doenças que foram feito em Atlanta. Então, botamos aí 1994, 2000, 2010. Então, os Estados Unidos, como ele tem uma população muito obesa, então esse estudo foi de grande interesse para a população lá. Mas não deixa de ser interessante para nós. Por exemplo, olha, o que nós podemos considerar como obesidade? Então, nós temos que separar isso aí um pouquinho, né? De repente, eu estou uns quilinhos acima do peso aí, será que eu posso ser considerado como uma pessoa obesa? O que vocês acham? Será que sim ou será que não? Quando o índice de massa corpórea é acima de 30 quilos por metro quadrado. Aí talvez você esteja pensando assim, mas como é que eu vou calcular isso aí, né? 30 quilos por metro quadrado, se tiver acima disso, eu sei que eu estou obeso. Para se chegar a esse índice, você pega o seu peso, você vai dividir pelo quadrado da sua altura. Ou seja, para ficar mais fácil, você pega a sua altura, você acha o quadrado da sua altura, e aí você vai fazer o quê? Dividir pelo peso, no caso, o peso pelo quadrado da sua altura. Eu vou colocar depois uma formulazinha para vocês entenderem melhor. E se der acima de 30, você é considerado uma pessoa obesa. Olha que coisa interessante. Eu vou tentar compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos ver se eu consigo. Faz tanto tempo que eu não compartilho tela, mas vamos ver aqui. Só vou deixar na posição exata aqui, para que eu consiga raciocinar com vocês. Tá bom? Compartilhar. Acho que vai dar certo. Tá. Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Só dá um joinha se tiver. Tá vendo, né? Então, veja bem. O cálculo do IMC, ele é feito dividindo o peso em quilograma pela altura em metros quadrados. Parece algo complicado, mas é simples, tá? Por exemplo, para calcular seu IMC, você vai pegar, vamos dizer, uma pessoa de 80 quilos, tá? Uma pessoa de 80 quilos que ela... Vamos pegar o mais fácil aqui, de 70 quilos, vai? Vamos pegar um número mais redondo. Você tem uma pessoa de 70 quilos, ela mede 1,5 m, tá? O cálculo do IMC, qual que seria, então? Você pegar o 70 dividido pela altura ao quadrado. Ó, se você tiver dificuldade em achar o quadrado da sua altura, pega uma calculadora, que lá tem a raiz quadrada, assim, né? Então, você vai pelaquela tecla lá que você vai saber o quadrado da sua altura. Aí, você vai pegar aquele valor que der, lógico que vai dar uns números quebrados lá. Você pode arredondar esse número. Aí, você vai pegar o peso, 70, mais a altura ao quadrado, que aqui, nesse caso, vai dar 2,24 alguma coisa. Arredondei para 2,25. Então, aí você vai pegar os 70 quilos dividido por 2,25, que o IMC aqui vai dar 31,11. Como eu falei para vocês, acima de 30, a pessoa já começa a gerar uma obesidade. Olha que coisa interessante. Então, nós temos que separar esse divisor de rios aí, né? Esse divisor de águas aí, né? Então, se você fizer essa formulazinha, quiser copiar ela aí, ó, é facinho. E se não souber calcular ao quadrado, vai na calculadora lá, pega o símbolozinho do ao quadrado lá, ó, né? Aquela raizinha lá, né? A raiz quadrada, e você vai conseguir ter essa cifra, esse número aí. Então, 70 divide por 2,25, 31,11. Então, essa pessoa que estivesse com 70 quilos, medindo 1,5 m, ela está com peso acima do normal, ela está entrando já num quadro de obesidade, né? Podemos dizer acima de 30, Então, de acordo com a tabela do IMC, essa pessoa está com obesidade nível 1. Tá? Então, só para vocês ficarem atentos, tá, para fazer isso, talvez você quer ajudar um interagente, uma pessoa que você conhece, né? Talvez que está usando a água da Timol com esperança de reduzir o seu peso também,
que também é benéfico, depois nós vamos abordar alguma coisa sobre isso, tá? Então, só gravem isso, ó. Abaixo de 17 é muito abaixo do peso. Essa pessoa está uma pessoa magra demais. Entre 17 e 18,49 ainda está abaixo do peso. 17 está muito abaixo. Até 18,49 está abaixo do peso ainda. De 18,5 a 24,99, essa pessoa já tem um peso normal. De 25 a 29,99, a pessoa já está entrando acima do peso. De 30 a 34,99 já está obesidade no grau 1. E entre 35 e 39,99 já está com obesidade no grau 2. Já podemos dizer que é uma obesidade severa. E acima de 40 entra a questão da obesidade mórbida, que é a obesidade 3, né, no nível 3. Então, quando a gente tem isso em mente, vocês vão perceber que com o decorrer da palestra, vocês vão começar a entender a relação entre a obesidade e o diabetes, tá? Então, todo mundo copiou e conseguiu copiar? Se não deu tempo de copiar, vou dar uma dica para vocês. Tira uma foto da tela aí, ó, e depois você pode rever e fazer anotações no seu caderno. Tá bom? Então, espero que todo mundo tenha copiado aí. Eu vou interromper o compartilhamento agora para eu continuar abordando o que vocês precisam entender mais. Então, quando nós vemos esse detalhe, nós começamos a entender, tá? Ó, só para vocês terem uma ideia hoje, o SUS, para uma pessoa fazer uma cirurgia bariátrica, a pessoa tem que ter um IMC acima de 40. Quando a pessoa vai no médico, ele diz, você está com um IMC, vamos dizer assim, ainda está dentro do padrão, vai, né? Você vai no médico lá e o médico diz assim, ó, você está com um IMC de 37, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui. E o SUS só libera acima de 40. Aí, o que normalmente talvez o paciente pense? Ele diga assim, não tem problema. Eu vou para casa, vou atingir esse índice e volto daqui a alguns meses. Aí eu consigo a minha cirurgia bariátrica que tanto eu quero. Essa pessoa, ela considera-se condenada a fazer um regime de engorda para conseguir aquilo que ela estava almejando, a cirurgia. A Organização Mundial de Saúde resolveu chamar o diabetes, essa doença, no caso, de diabetes mais obesidade. Até deram o nome de diaobesidade. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo aí. Curioso agora que eu vou relatar para vocês é que o Dr. Richard Bannister é um médico que ele tem 80, na época, quando eu fiz a pesquisa, ele tinha 82 anos de idade. Se tratava de uma pessoa diabética, o diabetes dele era do tipo 1. E ele tinha esse diabetes desde os 12 anos de idade. E esse médico interessante, muito inteligente, ele se formou em engenharia. Mas não contente com seu quadro, seu problema, ele começou a estudar melhor a saúde. E fez uma faculdade de medicina. Depois disso, ele acabou se tornando um endocrinologista, né? Um médico endocrinologista, que tinha o recorde mundial de mais longevidade de vida, tendo um diabetes desde a sua adolescência. Olha que coisa curiosa. Imagine o conhecimento que esse homem tinha sobre o diabetes tipo 1. Ele até escreveu um livro, esse livro chama Solution Diabetes, ou seja, a solução para o diabetes. É um livro de 400 páginas, para vocês terem uma ideia. E ele ali, ele coloca a explicação, tem a explicação de como ele cuidou de si mesmo, com esse diabetes tipo 1 que ele tinha. Interessante que esse homem ele se embrenhou num estudo curioso que nós não estamos longe dessa cifra hoje também, tá? Ele diz que 1 em cada 3 crianças nascidas nos Estados Unidos, já lá atrás, a partir do ano 2000, iriam desenvolver o diabetes durante a vida.
tá? Vocês imaginem só, essa projeção que ele fez, imagine o alto custo, o custo absurdo para o país, né? Um índice de produtividade muito baixo, sem dizer que o indivíduo com diabetes, ele não tem a mesma capacidade intelectual do indivíduo normal. Por quê? Essa questão de aumento de glicemia ou hipoglicemia, falta de glicemia, acaba afetando as funções cerebrais, tá? Então, pode-se dizer que 25% dos adolescentes obesos americanos, eles são diabéticos tipo 2. E vocês sabem, né? Os fast foods da vida dos Estados Unidos é uma coisa maravilhosa, né? Quem já foi para a Europa, para os Estados Unidos, vê que é uma coisa, é uma dieta de engorda, podemos dizer, gente. Um hambúrguer lá é muito barato, refrigerante você toma de graça. E na correria da vida, as pessoas acabam se alimentando muito mal. Então, veja bem, a relação aí, ó, pessoas obesas que não têm uma dieta regrada, ainda acaba desenvolvendo o quê? O diabetes, principalmente o tipo 2. Antigamente, se dizia que o tipo 1 era do adolescente e o tipo 2 era dos adultos. Isso já não pode ser mais, porque os dados mostram que 25% dos adolescentes, eles são diabéticos tipo 2. Esse é um problema, podemos dizer, epidêmico. E vocês que participam de cuidar da saúde na família, vocês podem estar atentos a isso para alertar os pais, para alertar as pessoas do que realmente está se desenvolvendo esse quadro pandêmico. Combinado com a obesidade, então podemos dizer, esse quadro de diabetes vem se arrastando. Combinado com a obesidade, então nem se diga os problemas sérios de saúde que isso vem trazendo. Eu acredito que muitos de vocês aqui já tenham visto, ouçam bastante vídeos do Lair Ribeiro, né? E o Lair Ribeiro é interessante que ele comenta que nós temos o mesmo genoma da era paleolítica, tá? Então, o que ele estava querendo dizer com isso? Que o nosso DNA não mudou, é o mesmo DNA. Nos últimos 100 anos, houve uma explosão de casos de doenças degenerativas, principalmente entre eles, ó, e vocês vão concordar, nos últimos 100 anos. O câncer, entre elas está o diabetes, o infarto do miocárdio e etc, 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 os AVCs da vida e assim por diante. Então, isso mostra o quê? Que não podemos culpar a genética. Às vezes, quem é diabético, de família de diabéticos, ele só descarrega a culpa em cima da genética, tá? Mas, depois de algumas coisas que nós vamos comentar aqui, isso mostra que não precisa ser uma sentença na vida das pessoas, tá? Porque essas doenças, elas não existiam. Se tivesse só ligado à genética, elas teriam que estar existindo lá atrás também. Em 1930, morreram 3.000 pessoas de infarto do miocárdio nos Estados Unidos. Ó, em 1930. 30 anos depois, em 1960, morreram 300.000. O genoma e o DNA é o mesmo, concorda? Percebe, então, como que as cifras não batem? O que será que causou tanta morte? Olha, eu posso dizer para vocês, como terapeuta ortomolecular, já há 22 anos, cuidando da dieta do tipo sanguíneo, da nutrição celular, eu posso dizer para vocês tranquilamente, o que causou tanta morte? O meio ambiente e a alimentação, que as pessoas estão deixando que a alimentação seja cada vez mais pobre. Isso, com certeza, vem arrastando uma enxurrada de doenças atrás. Por que estamos doentes? Por que quando a gente começa a fazer uma dieta melhor, alimentar, e cuida com a qualidade de se tomar uma boa água, a saúde das pessoas tem um salto, podemos dizer um salto quântico quanto à recuperação da saúde? Ó, eu vou focar aqui com vocês, o nosso organismo todo é interligado, nosso organismo, por isso que a gente chama terapia holística, holo, um todo, né? O organismo é tudo interligado, é uma engrenagem.
Nada funciona sem outra determinada coisa, por menor que seja. Nós vamos focar aqui em alguns órgãos. Eu só vou citar 3 para vocês, ó. Pâncreas, tireoide e as adrenais. Esses três, ó, o pâncreas, a tireoide e adrenais, é como se fosse um só. É como se fosse um órgão. Quando um está afetado, afeta o outro também. Se você mexe com um, você mexe com todos, você mexe com os 3. Então, temos que pensar neles como um só órgão, que são a porta de entrada das doenças. Lembra a pergunta que eu fiz agora aqui? Por que estamos doentes? Então, esses 3 órgãos, diante de tantos anos de estudo e de tanta pessoa que passa no consultório, e quando você vai analisar a situação dessa pessoa que está doente, esses 3 órgãos estão funcionando mal, em alguns casos nem funcionando estão. Mas aí, em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre o pâncreas, por exemplo. O excesso de trabalho do pâncreas acaba... Vamos pegar o exemplo do diabetes, por exemplo, diabetes tipo 2, né? Então, o excesso de trabalho do pâncreas acaba gerando uma hiperinsulinemia, tá? Por muitos anos, o pâncreas começa a trabalhar mais do que ele deveria. Pensa no seu caso, em você. Você consegue trabalhar mais do que você deveria? Talvez você se esforce por algum trabalho que você quer fazer e você consiga fazer isso por uma semana, 15 dias, um mês, mas depois você começa a ter o quê? Uma exaustão. Você fala, ou eu mudo o meu modo de vida, eu vou acabar morrendo de cansaço. Então, imagine o pâncreas trabalhando aceleradamente, mais do que deveria. Do mesmo modo, você acaba tendo uma exaustão da adrenal. O que a adrenal faz? Tá? A adrenal é a mesma que chamava suprarrenal antigamente. Então, a exaustão da adrenal faz com que você não jogue tanta adrenalina no seu organismo como deveria, para que você tivesse incentivo e tivesse vontade de realizar todas as atividades. Então, você começa a ter uma energia baixa. A exaustão da adrenal também acaba mexendo com a exaustão do quê? Da tireoide. E a tireoide, ela vai causar exaustão pancreática também. Olha que linha de raciocínio que dominou aqui a coisa. Então, chega uma hora que o pâncreas, ele não aguenta mais produzir insulina. 24 horas por dia, ele produzindo insulina, produzindo insulina, produzindo insulina. Aí, o que acontece? O diabetes se manifesta. Talvez, muitos anos antes, a pessoa já estava tendo uma resistência insulínica, ela já estava presente nesse quadro aí patológico. Só que ninguém diagnosticou isso. Já parou para pensar que uma boa parte das pessoas hoje, embora ainda ela não seja um diabético, mas ela pode estar tendo resistência insulínica. Isso transformaria ela numa pessoa pré-diabética. Ela pode não ter as doenças que o diabético tem, mas ela vai se afetar na questão do quê? Da obesidade, e a obesidade vai gerar outros problemas patológicos, como problemas cardíacos, problema circulatório e outros aí, sem nós pudéssemos citar aqui, né? Então, veja, tem que se tomar cuidado com a resistência insulínica, né? Por isso que entra a questão, uma água de boa qualidade nesse quadro vai fazer com que você tenha uma plena hidratação celular. E esses 3 órgãos que eu citei para vocês aí, nós podemos dizer que eles fazem parte do sistema glandular. E quando nós começamos a ter uma hidratação de 100%, você começa a hidratar melhor esses órgãos. É por isso que é surpreendente os resultados que se tem. Por que algumas pessoas têm resultado e outras não? Depende o índice de comprometimento que esses órgãos tiveram durante tantos anos de exaustão. Pode ter certeza de uma coisa, tá? A pessoa ela não fica diabética de repente, não. Tá? Assim como um câncer também não desenvolve de repente numa pessoa. Às vezes fala, puxa, descobriu faz 6 meses a pessoa está morrendo. Mas quanto tempo aquilo começou a surgir? Demora muitos anos, gente. Tem gente que tem resistência insulínica que ele nunca vai ficar diabético.
Mas esse processo vai fazer essa pessoa viver menos. Por quê? Porque ela terá os problemas sérios que o diabético tem. E por que acontece isso? Porque ela está pré-diabética e, às vezes, ela acaba ficando assim a vida inteira sem ter propriamente o diabetes. Olha que coisa louca! A pessoa não tem o diabetes, mas ela vive como pré-diabético a vida inteira. Isso vai acometendo um monte de problema de saúde da pessoa. É muito comum, se você está desconfiado que a sua glicemia está alta, normalmente o que você faz? Você vai no médico e vai pedir um exame, né? O jejum para medir a glicemia não é de 12 horas. Isso é um erro. Vou comentar com vocês agora. Se eu fizer um jejum de 12 horas, essa glicemia já não é glicemia de jejum. A glicemia que tem que ser feita é a glicemia de 8 horas, que é chamado o exame de lipidograma. Lipidograma. Ele tem que ser, no caso, porque o exame de 12 horas ele é bom para ver o triglicérides, por exemplo. Para ver a glicemia, tem que ser um jejum de 8 horas. E, infelizmente, a hora que você chegar para perguntar no laboratório quantas horas tem que fazer de jejum, ele vai falar de 12 horas para você. As cifras no Brasil dos exames, elas, infelizmente, estão ultrapassadas. E aí, o que acontece? Você faz um jejum de 12 horas. Aí, você pode ter hipoglicemia, hiperglicemia, aliás, só que o exame não está detectando, porque o período de jejum não está correto. A pessoa normal, a glicemia em jejum tem que ser menos de 100, né? Depois de uma dieta à prova de glicose, que às vezes quando você vai fazer um exame é feita essa dieta à prova de glicose, teria que dar no máximo 140. 140 seria o máximo numa dieta com glicose, que é a intenção de que se aumente para ver o pico da sua glicemia. Isso é o que a medicina aceita. Se você tiver uma glicemia de 125 após 8 horas de jejum e 199 após ingerir a glicose de 75 miligramas e ingerindo 300 ml de água, a pessoa já está diabética. O que estiver no meio dessas cifras é o pré-diabético. Às vezes a pessoa vive por muitos anos dessa forma, sem saber. Ela não é diabética, mas tem uma resistência insulínica que está afetando intimamente no seu quadro de obesidade. Olha que coisa interessante, curiosa. Nós temos, só para vocês terem uma ideia, nós temos mais ou menos uma colher de chá de açúcar, ó, uma colher de chá, não é de sopa, uma colher de chá de açúcar circulando no sangue. Seria mais ou menos em torno de 5 gramas. Quando eu aumento a insulina, eu aumento o que também? A resistência insulínica. E isso acaba virando o quê? Um ciclo vicioso e vai acabar levando você até o quadro patológico da diabetes. A insulina, o excesso da produção dela na exaustão do pâncreas, ela vai causar o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2, ele chega hoje a 97% dos casos. Então, veja bem, nós podemos parar e pensar aqui, né? Ó, quando aumenta a insulina, automaticamente o glucagon e o GH, que são 2 hormônios do crescimento, ele vai junto. E o glucagon também ele ajuda a controlar os níveis de açúcar no nosso corpo, tá? Na corrente sanguínea. Agora, veja esse dado aqui que curioso. Ó. Uma pessoa que é magra e não consegue engordar. Você já viu aquelas pessoas que às vezes reclamam e falam: você vive tentando emagrecer, eu estou tentando engordar, não consigo ganhar 1 quilo aqui, estou esquelético. Já ouviram pessoas assim? Então, uma pessoa que é magra e não consegue engordar, essa pessoa ela tem deficiência de insulina. Geneticamente, essa pessoa ela produz pouca insulina para si. Agora, se o médico ele pegar 4 unidades de insulina subcutânea
essa pessoa vai começar a ter o quê? Vai começar a ter mais fome e vai engordar. Para quem precisa de insulina, é anabolizante. Ela engorda, né? Então, quem precisa, a insulina vai dar a sensação de fome. Agora, imagine você ser um resistente insulínico e ela começar numa quantidade enorme circular no seu corpo, na sua corrente sanguínea. Você vai começar a ter fome, assim como o magro que foi induzido a ter fome através da insulina. Então, a regra é clara. Se eu tenho pouca insulina e não consigo engordar, e se eu tenho muita insulina, eu engordo com facilidade. Você já viu aquelas pessoas que chegam a falar assim, ó, mas eu nem chego a comer, parece só sentir o cheiro da comida, eu estou engordando? Então, normalmente, são pessoas que têm resistência insulínica. E aí, ela acaba tendo muita insulina circulando no seu organismo. E aí passa a engordar com facilidade. Começou a fechar a montagem do quebra-cabeça aí? Por que eu falei que a obesidade tem muito a ver com diabetes, que anda de mão dadas? Devido a esse fator da reação insulínica no organismo de cada um. A partir de 1997, a Associação dos Diabéticos mudou a regra do jogo. Desde 98, né, podemos dizer que tem pouco mais de 10 anos, que chegou nas faculdades de medicina, dizendo assim, ó, uma pessoa normal, de 70 a 99, já é pré-diabética. De 100 a 125, mais que 126, já é diabético. O exame ideal seria o OGTT, é o teste de tolerância de glicose oral. Então, às vezes, você faz aquele exame só de sangue, corriqueiro, né, para ver como está a insulina de manhã, em jejum, e não está sendo suficiente para que consiga detectar que você é um resistente insulínico. E, às vezes, você pode viver assim a sua vida inteira, lutando com peso, lutando com vários problemas de saúde, sem chegar mesmo a ser um diabético. Por isso, cuidado com a ingestão de carboidrato. Quanto mais curta a cadeia de carboidrato, mais doce acaba sendo o sabor e maior será o índice glicêmico. O Dr. Richard Bernstein, esse médico aí, ele falou muito a respeito disso. Só para vocês terem uma ideia, no fígado, no intestino, nos rins, a proteína vira glicose. Ó, no fígado, no intestino e nos rins. Principalmente os aminoácidos glicogênicos. A glicose, a curto prazo, ela é armazenada em forma de glicogênio no fígado e também nos músculos. E a longo prazo, ela passa a ser armazenada na forma de triglicerídeos, principalmente no tecido adiposo. Tá? Você já pegou aquela pessoa assim que ela regula para comer, né? Tipo assim, não, eu quero emagrecer, então eu tenho que fechar a boca. E às vezes, mesmo essa pessoa fechando a boca, ela engorda. O seu cérebro entende assim, ó, bom, se vai demorar para me ter comida, a hora que eu recebo comida, o que eu vou fazer? Eu vou armazenar, porque a hora que faltar eu tenho. Só que, infelizmente, ele armazena onde? Nas células adiposas. E aquilo se transforma o quê? Em gordura. E não vai conseguir ser reaproveitado. Mas para você engordar, é uma excelente receita. Aí, no caso, quando começa a se alojar no tecido adiposo, normalmente a pessoa começa a desenvolver um quadro patológico que se chama fígado gordo. O fígado gorduroso, ele não vem de gordura, como as pessoas pensam, viu? O fígado gordo não vem de gordura. Ele vem, sim, do que a quantidade que você vem ingerindo de carboidrato. Então, pare e pensa um pouquinho, ó. Excesso de carboidrato leva à esteatose hepática, que é gordura no fígado. Tá? É a doença que mais tem crescido no mundo, gente. E ela tem como causa o quê? A ingestão excessiva de carboidrato. Por isso, você quer emagrecer? Você pode partir para uma dieta cetogênica, à base mais de proteínas. Você quer controlado? Eu não quero deixar de comer carboidrato.
Então, você coma 70% de forma proteica e 30% de forma através dos carboidratos. Ah, eu tenho uma necessidade, eu quero emagrecer mais. 80-20. Começa 80% mais à base de proteína e 20% mais à base de carboidrato. Então, percebe que o nosso corpo ele vai, com o tempo, desenvolvendo algumas deficiências metabólicas. E essas deficiências metabólicas têm que ser entendido por nós. Ah, mas não é todo mundo que é assim? Pode até não ser, mas se no seu caso você tem que usar a receita certa para que funcione para você. A curto prazo, a glicose ela vira glicogênio, tá? E a longo prazo ela vira gordura. E o glucagon, ele faz ao contrário da insulina, ele faz uma coisa chamada glicogenose. É a quebra do glicogênio, tá? Uma pessoa mal orientada que tenha diabetes e acha que pode comer a quantidade de proteína que ela quiser, e aí o que acontece? Ela acaba muitas vezes sem orientação, fazendo de forma errada, e a glicose continua aumentando mesmo assim. Como que minha glicose está alta? Eu nem como carboidrato, quase. Por isso que nós temos que ter cuidado e fazer as coisas bem orientadas, tá? Para que possa realmente ter um resultado que nós queremos. Eu fico admirado até, sabe com o quê? Que normalmente quando eu falo em palestras, no consultório, as pessoas dizem que não conseguem parar de ingerir carboidrato. Só que lembre-se de uma coisa, não existe ácido graxo essencial. Não existe ácido graxo essencial. Existe aminoácido essencial. Se você for procurar nos estudos aí, então eu tenho que achar quais são os ácidos graxos essenciais. Não tem, não existe. Então, nós temos que saber quais são o aminoácido. Os carboidratos, eles não são essenciais. Nós não precisamos ingerir carboidrato. O corpo faz para você a hora que ele quiser. Seu corpo sabe fabricar o carboidrato. Por isso que você tem que comer uma dieta reduzida em carboidrato. Ele sabe como fazer o carboidrato a partir das proteínas. Mesmo você comendo a maior parte de proteína, o seu corpo sabe transformar a parte que ele precisa em carboidrato. Então, quando eu faço um almoço onde como muito carboidrato, isso acaba fazendo o quê? A minha glicemia subir. E eu entro num quadro diabético durante aquele período. Eu não sou diabético, mas entrei num quadro diabético durante aquele período. Tem gente que eu brinco que tem gente que é diabético durante 5 horas, podemos dizer, né? Por dia somente, né? Ele não sabe comer, ingere muito carboidrato, depois, tanto no almoço como no jantar. Então, naquele período, ele acaba tendo aqueles picos glicêmicos. A glicemia sobe, né? E ela junta e sobe os produtos avançados da glicação, que é chamado WAGE, né? Esses produtos avançados de glicação, ele tem um receptor, que é o NF-κB. É um fator de transição da citocina. E a citocina, no caso da citocina inflamatória, né? Tudo que estimula o FNKB provoca inflamação. Tudo que bloqueia o NF-κB bloqueia a inflamação. Então, se esse processo produz inflamação, faz você ter um envelhecimento acelerado, mesmo não sendo diabético. Então, se eu como carboidrato demais, mesmo não sendo diabético, o que eu estou fazendo? Eu estou envelhecendo mais prematuramente. Agora eu vou dar uma dica para vocês aqui, hein? Puxa vida, mas na vida dá muito prazer comer, né? Com certeza, né? Se eu vou numa festa, como é que eu faço? Uma boa dica que eu vou dar para vocês é, se eu quero comer carboidrato numa festa, seria bom eu tomar 500 miligramas de L-carnosina, tá? 500 miligramas de L-carnosina. Ela é antiglicante, ou seja, desglicante. Então, antes de ir para uma festa, o que acontece se eu tomei 1 hora antes de ir para a festa? Então, esse desglicante,
Mesmo que a minha glicemia ela suba com o tanto de carboidrato que eu vou comer lá, eu não vou glicar. Então, ó, veja bem, a glicemia subiu, mas eu não vou glicar. Eu não vou envelhecer por causa daquela festa, mesmo que eu tenha abusado do carboidrato. Só que agora eu vou dar uma dica para vocês. Não faça disso um hábito, porque o seu organismo vai acabar entendendo e vai acabar dando a volta nisso aí. Mas, esporadicamente, você pode fazer isso. É uma arma de você estar ingerindo carboidrato sem ter a glicação. Vocês já viram falar da dieta cetogênica? A dieta cetogênica ela é muito usada para quem tem crise convulsiva, por exemplo. Principalmente crise de epilepsia. Fica aí uma dica, viu? Você pega o paciente que tem de 20 a 30 convulsões por dia, quando ele é colocado numa dieta cetogênica, em 48 horas, ele passa a ter, sabe quantas convulsões? Nenhuma. De repente, você tem um interagente que você está conversando com ele, até mesmo passando a questão da água do xilocimol e TOP-H+, né? Mineralizada pelo TOP-H+, e feito a quebra molecular pelo xilocimol, ela é fantástica e vai ajudar. Mas, se essa pessoa der um toque final ali na sua dieta, com uma dieta cetogênica, normalmente as convulsões desaparecem. A dieta cetogênica, ela foi criada há muitos anos atrás. Eu acredito que 50 anos atrás, pela universidade, inclusive a Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos. No Amazon.com tem uns 10 livros sobre dieta cetogênica, quem quiser saber. Amazon.com. Você digitar lá, dieta cetogênica. Tem até um filme interessante, se quiserem assistir. É um filme que o tema dele é assim, ó. Tudo pelo seu filho. É uma pessoa que ela tem esses problemas e ela começa a fazer uma dieta cetogênica para ajudar o seu filho. Então, podemos dizer assim que essa dieta cetogênica é a mesma dieta que pode, sim, resolver a questão de descontrole glicêmico para o diabético. Porque se você der a dieta cetogênica para o diabético, ele não produz insulina. E ele não tem carboidrato para produzir a insulina. Se ele não tem insulina demais, ele não tem resistência insulínica. E ele acaba sendo o quê? Praticamente curado do diabetes tipo 2. Tá? Diabetes tipo 2 é uma doença que nós podemos dizer que, após esses estudos, mostrou que o diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. Gravem bem isso. O diabetes tipo 2 é uma doença nutricional. E não se cura doença nutricional com remédio. Cura-se através do quê? De nutrição. Perceberam agora a íntima relação que existe entre a obesidade e o diabetes? E muitas pessoas acham que jamais poderiam se ver livres do diabetes tipo 2. Mas se é uma doença nutricional e você não precisa usar remédio, você vai curar o quê? Através da nutrição. E com certeza uma água de excelente qualidade, como a água da Timol, xilocimol e TOP-H+, vai dar mais condições ainda de hidratação a esses órgãos deficientes nesse caso aí. Como nós citamos ali o pâncreas, a tireoide, né? As adrenais. Podemos dizer que dessa forma aí você vai recuperando as funções normais. Isso acontece rápido? Depende do estado de comprometimento do seu organismo. Por exemplo, eu nunca fui obeso, mas eu já tive alteração de peso, né? 5 quilos para cima, 5 para baixo, né? E eu me lembro que quando eu comecei a usar a água imantada, né? Mudada magneticamente pelo xilocimol e TOP-H+, a mineralização pelo TOP-H+, eu via falar sobre a questão do emagrecimento. E eu pensava, será que isso realmente traz resultado? Só que eu percebo agora, depois de 4 anos a fio que eu venho fazendo uso,
o meu peso ele chegou num ponto e estabilizou. Parou de ter as oscilações para cima, né? Então, tem coisas que nós não vamos conseguir com o uso de 2 meses, 6 meses. Às vezes tem coisa que vai 1 ano, mas não quer dizer que não está fazendo um efeito benéfico no seu organismo. Então, olha, uma água de boa qualidade, como a água da Timol, uma dieta adequada para o seu problema, no caso de pessoas convulsivas, como nós vimos ali, e a pessoa com diabetes tipo 2 pode ser resolvido de forma nutricional, tá? Espero ter ajudado vocês. Eu não sei, eu acho que o Orlando caiu, porque eu não vi mais ele aí, não. Estamos aqui, doutor Ah, Dalvo. você está aí? Estamos aqui. Então, eu espero Viu? que isso ajude vocês a desvendarem o que parece um enigma, mas na realidade não é. Nutricionalmente, nós temos conseguido a recuperação de muitos quadros patológicos que pareciam insolúveis através de mineralização, nutrição e perfeita hidratação. Perfeito, Dalton. Que matéria espetacular, não é, pessoal? Mas ainda não acabou. Nós vamos adicionar aqui mais 2 pessoas, a Anice e a Rejane, e vocês vão ver que maravilha foi para elas utilizar a água tratada magneticamente. No caso específico do diabetes, mas também de outras doenças que foram decorrentes. Mas antes de chamá-lo, doutor Dalton, eu quero compartilhar com todos aqui um relato, um depoimento gravado, vou compartilhar aqui a tela agora, tá? Um depoimento que nos foi enviado agora há pouco, infelizmente ela não pôde estar presente, né? Mas generosamente compartilhou seu relato, e aí vai ser muito importante que todos vejam o quanto a água tratada magneticamente pode beneficiar as pessoas com diabetes. E no caso dela, envolvendo inclusive o exame médico. Então, preste atenção, por favor. Boa noite, meu nome é Sônia, eu tive uma complicação muito séria de diabetes, chegou ao quadro de neuropatia diabética, onde eu tinha uma inflamação geral no meu corpo e sofri muito durante 2 anos, até conhecer a água do Silocimol e o Top H+. E comecei a utilizar, em menos de 6 meses eu já tinha as minhas dores todas quase que acabou, só que fica algumas sequelas e com isso eu tomava somente dipirona e água. Agora eu fiz um exame, a minha diabetes não sobe mais, eu fiz aquele exame glicada e a minha diabetes está 6 e o neurologista disse que não preciso mais tomar insulina porque eu estou praticamente curada da diabetes. Então eu não estou relatando algo pela qual eu não sei, mas foi o médico que falou que eu não preciso mais tomar medicamento, eu só tenho que fazer controle com o alimento. Então, este é o meu testemunho nesta noite, para dizer que, além de Deus, existe o Silocimol e o Top H+, porque eles foram o que me favoreceu a saúde. Obrigada. Muito bom. Fantástico, né, doutor Dalton? Que resultado extraordinário, né? No caso dela, né, nós não podemos deixar de fazer alusão ao fato que se tratava de uma neuropatia diabética, né? E chegou ao ponto de, com cerca de 6 meses, não haver mais necessidade do medicamento. Então, fabuloso, né? Bom, mas agora nós vamos adicionar aqui 2 pessoas, a Anice e a Rejane. Por favor, liguem suas câmeras. Primeiro, a Anice. Anice, por favor, seja muito bem-vinda. Anice, conte-nos de onde que você é, a sua cidade, o problema que você tinha com o diabetes, como que controlou. Nós queremos ouvir o seu relato agora na íntegra. Por favor, Nice. Boa noite, meu nome é Nice Mota, né? Eu fui diagnosticada com diabetes há 1 ano atrás, né? E com certeza, né, esse projeto, né, familiar foi muito bom, viu? Fiz o exame, meu açúcar estava de 240. Aí eu repeti 3 meses depois, né, com esse uso desse projeto, né? Aí está de 124.
Então, Rejane, estava de 240 o seu exame da glicemia. E com quanto tempo baixou? 3 meses depois. 3 meses Foi. apenas. Isso. Eu repeti o exame e ficou de 100 e uns 124 por aí. E antes do uso da água, estava 240. Isso, com certeza. Há mais de um ano, né? Você fez esse exame inicial há um ano atrás e se mantendo nessa condição. Doutor Dalto, adicionar você aqui que você possa conversar com a Anice. Suas considerações, doutor Dalto. Ô, Nice, quanto tempo você vinha lutando com esse quadro do problema patológico aí? Há um ano eu descobri que eu estava diabética, né? Há um ano. Aí eu passei mal, fiquei com o corpo gelado. Aí depois fui fazer alguns exames, aí comprovou, né? Que eu estava diabética. Aí fiz o uso, né? Do projeto da água. E aí, graças, né, a Deus, hoje meu açúcar está bem controlado. E antes disso, antes da água, você vinha controlando só através de remédio? Só através de remédios. Então, podemos dizer que para você foi uma liberdade poder usar algo que você tem que fazer uso mesmo, né? A água, que é o maior alimento que nós temos, né? Então, foi uma liberdade para você poder trocar os remédios com a água que estava trazendo um resultado muito mais benéfico. Com certeza. Foi bem benéfico, com certeza. Para mim e minha família. Isso. Então, gente, a gente percebe o quê? Né? A diabetes, ela é uma doença de ordem glandular, tá? E está ligada também a um quadro de que a pessoa ela está tendo uma desvitalização pancreática. Quando na ressonância, na biorressonância, que a gente faz o exame, que a gente faz em consulta, a gente percebe que cada 10 pessoas que você pega, 7 pessoas o pâncreas não funciona bem. Isso leva a vocês pararem a analisar o quadro do que eu estava dizendo, que muitas pessoas, ela pode viver com resistência insulínica, sendo praticamente um pré-diabético, sem saber, tendo todos os efeitos e complicações na saúde, né? E você poderia estar prevenindo através do quê? De algo muito natural. A água modificada pelo xilocimol e mineralizada pelo TOPH+. Então, veja que a equação aí é simples, né? Se você começa a hidratar mais o órgão, né? Essa água ela tem uma penetração na mesênquima da célula, na membrana da célula, uma penetração de 100%. Então, se você começou a tomar hidratação de 100%, o que aconteceu? O seu pâncreas começou a ter uma recuperação energética. Ou seja, ele conseguiu começar a trabalhar melhor para que desse conta de ter um equilíbrio insulínico no seu organismo. Parabéns aí, viu? E qual foi a quantidade de água que você passou a ingerir, Nice? Para as pessoas aí devem estar curiosas. A quantidade de água que eu ingiro é 2 litros de água constante, eu bebo bastante água. E esse projeto também estou passando para outras pessoas também, para ter, né, uma melhora de vida. Fantástico. Parabéns e obrigado pelo seu depoimento. Viu? Nada. E nós vimos também, né, Orlando, o relato, me fugiu o nome, a primeira que fez o relato gravado? A dona Helena, a Sônia, perdão, a dona Sônia, do Paraná. A Sônia, né? Então, você veja bem, uma neuropatia diabética também não é algo simples, tá? É um tipo de dano do nervo que pode ocorrer quando a pessoa tem diabetes. Nem todo diabético vai ter, mas aquele que tem é um quadro mais agravado ainda. A condição, ela afeta principalmente as pernas e os pés. Em algumas pessoas, os sintomas são leves, mas em outras pessoas é bastante severo, tá? Apresenta sintomas dolorosos, debilitantes, e em alguns casos até mesmo fatais. É sério, né? É bem sério o negócio. Bem sério. E obrigado pelo Disse que depoimento ficou dela sequelas, né? Diz que ficou sequelas, né?
mas que aos poucos também essas sequelas foram desaparecendo e hoje sem necessidade da insulina, da medicação. E o melhor de tudo, o próprio médico, né, analisando o quadro dela, decidiu retirar a medicação. Isso não tem preço, né, doutor Dalton? Não tem preço, né? Realmente é algo que todos nós almejamos, né? É igual eu estava falando lá, né? Esse quadro de pessoas com epilepsia, pessoas com quadro de obesidade muito forte, essa questão de pensar como acontece essa resistência insulínica no nosso organismo pode solucionar enigmas que você vem lutando por muitos anos, né? Então, nós estamos falando aqui não de remédio, nós estamos falando da melhora através do quê? Nutrição adequada. E estamos falando sobre hidratação adequada. Perfeito. Vamos ver aqui a Rejane é de Fortaleza, vamos ver se ela consegue entrar. Rejane, liga, por favor, sua câmera, seu áudio. Vamos ver aqui a Rejane. Opa, Rejane, só o seu áudio que está desligado, tá? Ligar o seu áudio. Pronto. Assim, doutor Dalton e todos os presentes, a Rejane é de Fortaleza, ela está usando o nosso projeto há menos de um mês e ela teve uma melhora significativa não só no diabetes. Então, nós queremos ouvir, Rejane, com muita atenção, logicamente, né? Você falando do seu quadro do diabetes, como que melhorou, mas também todas as enfermidades que você teve uma melhora significativa, você e sua família. Rejane, por favor. Boa noite a todos. Eu sou a Rejane Dutra, aqui de Fortaleza, e quero agradecer a vocês essa oportunidade de poder partilhar um pouquinho da minha vida antes e depois que eu conheci o projeto, né? O Projeto Saúde da Família. Então, eu conheci o projeto agora, mês de abril, né? E eu fiquei muito surpresa quanto a pesquisa de saúde, né, que tem dentro do projeto. Então, quando eu fiz a minha pesquisa de saúde com a Fátima Viana, lá de São Paulo, eu fiquei bastante surpresa, né, com a quantidade de patologia que tinha no meu organismo. Porque eu nunca tinha visto todas juntas. Então, assim, foi surpreendente. Mas, quando ela me falou dos benefícios que a água trazia para o nosso organismo, eu já fiquei, assim, desejando, né, o mais rápido possível poder tomar dessa água. E quando foi dia 11 agora de abril, eu entrei no projeto, né? Mas eu comecei mesmo a fazer o uso da água corrigida magneticamente pelo silocinol pH+, agora dia 28. Portanto, hoje só fazem 20 dias, né, que eu estou fazendo o uso da água. E dos problemas de saúde que eu tinha, né, porque agora já está começando a melhorar, graças a esse tratamento maravilhoso. Tinha o diabetes, né? O colesterol também alterado, gastrite, refluxo, também enxaqueca, má circulação e também problema de CA. Já passei até por 2 cirurgias. Então, assim, é bastante complicado, né? O meu organismo está com essas patologias todinha. E aí eu comecei a fazer o uso da água à noite. E eu consegui ingerir umas 6h40 da noite, mais ou menos 300 ml, né? 2 copos de 300, 600 ml de água. E mais ou menos 8 horas antes de dormir, mais uns 2 copos também. Ou seja, o total de 1,2 litro. E também eu tenho uma tendinite, né? Tinha uma tendinite aqui que não me deixava dormir. Eu não conseguia também fazer a movimentação do braço até o final. E o que aconteceu? Nessa noite, eu consegui tirar a noite inteira sem acordar. O braço, ele não doeu. E a sensação de peso também que tinha nas pernas,
ficou um pouco mais leve, né? Então, quando eu acordei no dia seguinte, eu percebi que eu fazia tempo que eu não tinha uma noite tão boa de sono. Aí, quando foi dia 11/5, eu fiz um exame de glicemia, com apenas 11 dias de uso, né, do produto. E aí, de 110, a minha glicemia, ela baixou para 85. Então, assim, eu já fiquei muito grata, né, muito agradecida e muito feliz. Eu não sei se estão me ouvindo. Está me ouvindo, seu Rando? Estamos ouvindo, sim, Rejane, perfeito, né? São várias situações de saúde, né, que você detectou quando foi feita a ficha de pesquisa, e me chamou muita atenção, já houve ali, você estava numa situação de pré-diabética, né, doutor Dalton? Mas baixou ali para 85, sim. E isso com pouco mais de 10 dias, isso é fantástico. E não só isso, né? Você disse que conseguiu, depois de anos, ter uma noite tranquila de sono. Doutor Dalton, você conversar com a nossa convidada, por favor. A gente percebe aí o seguinte, né? Uma coisa que a Regiane falou, e vocês que são interagentes da saúde aí, né? Que têm trabalhado nesse projeto Saúde na Família, fiquem atentos na ficha de pesquisa de saúde, né? Não fiquem reféns de um quadro patológico só. Porque às vezes uma pessoa está reclamando para você que ela tem diabetes, ou talvez ela está reclamando da obesidade, falando do quadro que nós falamos hoje, né? Mas, de repente, ela não liga no quadro de que, embora ela não seja diabética, ela está tendo uma resistência insulínica. E quando você faz o quadro de saúde, a ficha de saúde, você acaba pegando vários aspectos de reclamação. Imagina a situação, você chega no médico, ou você vai no meu consultório, lá no terapeuta Dalton Leme, vai. E você chega lá, normalmente, o prontuário é uma ficha de saúde, né? Eu vou perguntar o que você tem, quanto tempo faz que desenvolveu, se tem mais algum outro quadro ligado a isso. Então, quando você faz uma ficha de saúde bem feita, você não fica refém de um quadro patológico só. Então, às vezes, a pessoa não melhorou daquilo que ela mais queria, mas melhorou de 3, 4 patologias. Né? Então, aí você vai mostrando para ela que, com calma, ela vai alcançar, assim como a Regiane alcançou. A questão dela ter conseguido um resultado tão rápido, maravilhoso. Mas isso depende do comprometimento orgânico de cada um. Então, não quer dizer que se uma pessoa está demorando mais, para ela não está funcionando. Está funcionando, só que tem seu tempo. A questão da algia, das dores, é muito fácil fechar a cifra da coisa aí também. O silocimol e o TOP-H+, ele é revestido no quê? O material dele é infravermelho longo. O infravermelho longo, ele desinflama, ele é analgésico, tá? E ele faz uma movimentação constante na água para que haja aquela quebra molecular. Então, veja que não é à toa, é o que a Regiane está mostrando ali, né? Não é à toa esse material que é revestido de silocimol e TOP-H+, não é um material qualquer. Ele está ligado para cuidar do seu quadro de algias, de dores, inflamatório também. Parabéns, viu, Regiane? Muito bom o seu depoimento. Muito obrigada, doutor, pela oportunidade. Boa noite para o senhor. Já gosto demais de assistir suas lives, gosto muito dos seus esclarecimentos e da forma como o senhor apresenta, né, o projeto aqui para todos. Eu estou numa coisa aqui, doutor, eu estou ocupada, depois eu falo. Obrigado, Regiane, pelo carinho, viu? Obrigado por assistir as lives também. É o que eu digo sempre, vocês são o sucesso dessas lives, né? Regiane, muito obrigado, prazer enorme ter a sua presença e ficamos muito felizes, né, de você compartilhar o seu resultado e, logicamente, ter o desejo de que outras pessoas se beneficiem também dessa tecnologia. Muito obrigado, Regiane. Bom, pessoal, nós... Obrigada, senhor. Eu que agradeço. Algumas pessoas querem fazer perguntas, mas, logicamente, não vai dar tempo, tá, pessoal? Então, nós vamos ter que fazer uma outra live para perguntas, mas, nesse momento, eu quero compartilhar aqui com vocês, a Regiane já mostrou o produto, né?
Mas nós vamos mostrar aqui novamente, para que vocês possam enxergá-lo, né? Aqui está aí. O Silosimol e o Top H+, tá? E eu quero ressaltar que essa tecnologia, ela tem comprovação científica. Nós não estamos falando de um produto que foi desenvolvido em uma garagem ou no fundo de um quintal. Estudo científico dentro dos Estados Unidos. E você, então, vai ter uma água que vai reduzir radical livres, vai alcalinizar o organismo, vai proteger o bom funcionamento do coração. E você viu aqui os depoimentos, né? No caso do diabetes, como que ajudou a auxiliar. E você viu o depoimento da Sônia, por exemplo, que já nesse momento não toma mais medicação. Então, realmente é surpreendente, é fantástico o resultado. Então, converse com a pessoa que te convidou, converse com essa pessoa, adquira essa tecnologia, vai valer muito a pena para você e para sua família. Tenha certeza que, além de tratar ou reduzir algumas enfermidades presentes, também vai prevenir outras que poderiam, em algum momento, desenvolver. Essa é a tecnologia, o Silosimol e o Top H+. Então, converse com a pessoa que te convidou. Ela está apta, ela vai fazer essa ficha de pesquisa que a Rejane comentou, que o Dalto frisou, e vai te dar um acompanhamento sério, tá? Então, a pessoa que te enviou o link é um distribuidor dessa tecnologia. E ela está treinada e apta a te dar o acompanhamento que você precisa a utilizar corretamente essa tecnologia. Bem, pessoal, tenho certeza que foi um prazer enorme, né? Estamos com o Dr. Dalto, realmente uma matéria surpreendente, né? Vimos a relação, né, do diabetes com a obesidade. O Dr. Dalton frisou a todo momento, né? O diabetes tipo 2 é mais uma doença nutricional. Bom para nós pensarmos, né? E talvez daqui para frente nós não vamos ver os carboidratos como nós vimos anteriormente, né? Eles não são tão amigos assim, né? Bom, pessoal, grande abraço a todos, uma excelente noite, e vamos ouvir as palavras finais e concludentes do Dr. Dalton Leme. Dr. Dalton, com você. Mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade, tanto do Orlando, da Timol, né, de estar compartilhando com vocês esses estudos maravilhosos que a gente vem fazendo, né? Quero lembrar vocês que quero agradecer o carinho. Às vezes, muitas pessoas me mandam mensagem para esclarecer certos assuntos. Gente, eu não dou conta. Eu não dou conta porque, além do meu horário de atendimento, tem hora que o celular está tão carregado de mensagem que não dá. Não tem jeito. Então, por isso que eu tento esclarecer as dúvidas de vocês nas lives, né? Mas se alguém precisar de mim, tá meu número descrito aí, ó, no lugar do nome, né? Meu telefone é 14 99735 9952. Se alguém precisar, eu faço consulta online. Aí eu consigo esclarecer a dúvida separada, passar algum tratamento específico, tá? Espero que não precise, mas se precisar, pode copiar o telefone aí. Nesse próprio telefone, nesse WhatsApp, você consegue agendar sua consulta, né? Através de a consulta online, é feita através do Zoom ou por videochamada, e ela dura em torno de 1 hora, mais ou menos. Tá bom? Forte abraço a todos. Muito obrigado pelo carinho. Até a nossa próxima live, se Deus quiser.